Olá, olá! Depois de um mês, o De Olho nas Crias está de volta, desta vez inspirado na Série B, que vem em reta final e tem a última rodada agendada para o próximo final de semana, no dia 6 de novembro. Os destaques desta edição não necessariamente jogaram a segunda divisão deste ano, mas estão vinculados a clubes que a disputaram. Algumas das promessas, inclusive, já garantiram acesso para a Série A de 2023 e poderemos vê-las na elite do futebol brasileiro. A primeira cria que chamamos a atenção é do campeão Cruzeiro. O zagueiro Everton, de 19 anos, é um dos principais nomes da Raposa e já tem experiência como profissional, com 15 jogos disputados entre 2021 e 2022. O defensor passou a maior parte deste ano na categoria sub-20 e foi lembrado recentemente pela seleção brasileira de base, quando foi convocado para amistosos no mês de junho. Outro nome que é destaque é o atacante Cauã Paixão, do Vasco. Campeão estadual nas categorias sub-17, sub-15 e sub-20, Cauã é um dos bons nomes que vem surgindo em São Januário. Vale lembrar que anteriormente, aqui no De Olho nas Crias, destacamos Figueiredo, que hoje é profissional, e Rayan Vitor, goleador deste ano na categoria sub-17. Quem vai falar sobre o Everton e Cauã Paixão é o jornalista Rian Gomes. Fala, Paulo, um alô para você e para todos os amigos ligados e conectados no De Olho nas Crias. Sempre um prazer participar desse quadro maravilhoso. E é claro que hoje eu trago mais dois destaques para vocês. O primeiro vem lá de Belo Horizonte, da Toca da Raposa. Eu estou falando de Everton, o zagueirão de apenas 19 anos, que já tem uma certa experiência entre os profissionais do Cruzeiro. Ele que foi promovido à equipe principal no início do ano passado, à época pelo técnico Felipe Tigrão, disputou 13 jogos, inclusive alguns como titular, e nessa temporada ele retornou para a equipe sub-20, assumindo o posto de grande pilar defensivo da Raposinha no ano. Ele que é um zagueiro muito técnico, se posiciona bem, principalmente nas bolas aéreas defensivas, que é muito importante para um zagueiro, e ele vem sendo chamado constantemente para a seleção brasileira sub-20 pelo professor Ramon Menezes. Então, olho no Everton, que no ano que vem ele pode pintar mais uma vez entre os profissionais do Cruzeiro, agora na Série A do Brasileirão. Agora, saindo de Belo Horizonte, vamos para a Colina Histórica, vamos para o Rio de Janeiro para falar de Cauã Paixão, o centroavante do Vasco, que tem apenas 18 anos e vem dando o que falar. Ele é vice-artilheiro do sub-20 vascaíno em 2022, marcou 9 gols em 24 jogos, fez menos gols apenas que o Meteoro Aguinaldo. O Aguinaldo, inclusive, é titular absoluto dos profissionais neste momento. Diferente do Aguinaldo, o Cauã Paixão tem uma característica mais de camisa 9, o centroavante, aquele cara que empurra a bola para as redes, um jogador que se movimenta bem dentro da área, sabe prender a marcação, como você está vendo nos lances aí, é um grande ativo do Vasco para os próximos anos. Claro que apesar por conta da pouca idade, ele ainda tem muito a evoluir, tem coisas para melhorar no seu futebol, mas é um jogador que a diretoria vascaína acredita muito para os próximos anos. Acredito que em 2023 ele vai ter mais espaço na equipe sub-20 e quem sabe no futuro próximo vai estar brilhando com a camisa cruz-maltina entre os profissionais. Então esses são os meus destaques, o Everton zagueiro, Cauã Paixão atacante. Eu volto com você aí, meu amigo Paulo Mangerotti. Muito obrigado, Rian. Agora é a vez de falarmos sobre dois atacantes, um que vem da região sul e outro do Nordeste brasileiro. O primeiro deles é Lucas Alves, da Chapecoense. Principal artilheiro dos catarinenses na base, Lucas teve uma mudança de posição desde que se transferiu para o clube neste ano. Antes, jogador do Grêmio, Lucas era meio-campista, mas agora prova seu valor como artilheiro da categoria de base da Chape. E lá de Pernambuco, vamos falar de Riquelme, com Y, um dos tantos jovens jogadores de nome inspirado no craque argentino. Riquelme é jogador do Sport e passou a ganhar mais destaque no Leão depois de uma passagem pelo Flamengo no ano passado. Nesta temporada, ele foi artilheiro da campanha vitoriosa do Leão no Campeonato Estadual Sub-20, uma categoria acima de sua idade. Chamo agora para falar o nosso jornalista de gol, Gustavo Bica. Fala, Paulo, de Olho das Crias de hoje vou falar de duas promessas que chegaram nesta temporada em seus clubes, mas que já vêm se destacando muito bem nas competições de base Brasil afora. O primeiro deles vem lá do Nordeste brasileiro, o Riquelme, de apenas 17 anos, que joga pelo Sport. E que apesar de já ter nome de craque, ele tem funções e características bem diferentes do seu xará argentino. O Riquelme do Sport é camisa 9, atacante, oportunista, com um bom posicionamento dentro da área, mas que também se destaca pela sua mobilidade fora dela. O jogador sabe utilizar muito bem o recurso do drible, que rende a ele muito bom aproveitamento nas situações de mano a mano contra a defesa. O Riquelme chegou muito cedo ao Sport e na temporada passada foi cedido ao Flamengo. Atuou por lá apenas por uma temporada e já retornou ao Leão, onde retomou a sua posição de protagonista nas categorias de base.
Neste ano, na Copa do Brasil Sub-17, o Riquelme ajudou o Leão a chegar até as semifinais da competição, mas foi no estadual onde ele brilhou de vez. Atuando por uma categoria acima da sua, o Riquelme foi o protagonista do time e foi o vice-artilheiro do campeonato, ajudando o Sport a conquistar o título. Bom, saindo do Nordeste brasileiro e desembarcando no sul do país, eu queria falar também do Lucas Alves, jogador da Chapecoense. O Lucas chegou neste ano à Chape, vindo do Grêmio. Lá no Tricolor Gaúcho ele atuava como meia central, ajudando muito na articulação e na armação das jogadas. Já na Chape ele foi alçado numa posição um pouco mais ofensiva, despertando assim a sua veia artilheira. Só nesta temporada o Lucas já marcou 19 vezes em 28 jogos, brilhando principalmente no Campeonato Catarinense, onde ele é o atual artilheiro da competição com 11 gols marcados. Bom, o Lucas é um atacante de muita mobilidade, principalmente no setor ofensivo, e que faz muito bem a infiltração dentro da área. Além disso, ele tem um bom arremate de média e de longa distância, que rende a ele muitos gols durante a temporada. Bom, o Lucas e o Riquelme são jogadores que já treinam pelo elenco principal das suas respectivas equipes com muita frequência e que muito em breve os torcedores poderão vê-los usando a camisa do time profissional também. Bom, Paulo, esses são os meus 2 destaques de hoje. Deixa um abraço, valeu! Valeu, Gustavo! Os últimos destaques desse 13º De Olho nas Crias também tem para o artilheiro. Um deles, inclusive, já provou isso nesta Série B. Eliel, da Ponte Preta, teve participação arrasadora no Campeonato Paulista Sub-20, com 21 gols em 20 jogos, e só deixou recentemente a briga pela artilharia porque a Macaca acabou eliminada pelo São Paulo nas quartas de final. Mesmo antes da Ponte cair no estadual, Eliel já se dividia entre o profissional e a categoria de base, fez 3 aparições na segunda divisão e já marcou inclusive um gol. Já o meia Roger, do Bahia, é um dos jogadores mais jovens a apresentarmos aqui no programa. Roger, de 15 anos, joga acima de sua categoria, no Sub-17 dos baianos desde os 14. Ele é uma das grandes apostas do esquadrão para o futuro. A bola da vez agora é com o jornalista Daniel Genonadio. Olá, Paulo! Olá a todos que estão acompanhando De Olho nas Crias. O programa está cada vez maior e com mais informação. Olha, o primeiro nome que eu vou trazer aqui é de Eliel, da Ponte Preta, atacante que em 2022 já marcou 23 gols em 27 jogos. Números completamente absurdos. O Eliel é titular da equipe Sub-20, mas também já estreou pelo profissional e estreou marcando um gol. Para isso, ele precisou de apenas 8 minutos em campo para marcar o gol da vitória na Macaca contra o Náutico em uma partida da Série B. Então já dá para ver ali o nível do jogador que a gente está falando, um jogador que a gente tem que ficar de olho, porque é uma grande promessa. Para se proteger do assédio, a Ponte Preta renovou o contrato com o Eliel até janeiro de 2025 e impôs cláusulas de rescisão com valores bem altos. São 22 milhões de reais para o futebol brasileiro e 150 milhões de reais para o futebol internacional. Agora eu vou trazer outra promessa, mas eu vou reduzir bastante a idade assim. Vou trazer um jogador que ainda está longe de estrear pelo profissional, ao que tudo indica, mas que já gera muita expectativa aqui em Salvador, a minha cidade. Estou falando de Roger Gabriel, do Bahia, de apenas 15 anos, e meio atacante titular e destaque da equipe Sub-17. Ele já marcou 10 gols em 18 jogos nessa temporada e é visto como uma grande joia aqui na Bahia. Ele também já foi relacionado para jogos da equipe Sub-20, mas ainda não estreou por essa categoria. Por enquanto o Bahia vai lá, vai respeitando os processos, vai com calma, vai lapidando o jogador, mas sabe que tem uma grande joia em mão que gera muita expectativa. É isso, Paulo, esses foram os meus destaques da vez. Um abração e até a próxima. Valeu, Daniel! Bom, o De Olho nas Crias vai ficando por aqui e apesar de já estamos em novembro, ainda temos pela frente neste ano mais algumas edições do programa. Um especial para a Copa do Mundo está em nossos planos. O Brasileiro Sub-17 e a Copa do Brasil Sub-20 vêm em reta final. Além disso, começamos aos poucos a nos preparar para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. É por isso que eu sempre digo, nós ficamos por aqui, mas vocês seguem daí de olho nas crias.